Pronto, gente, boa tarde, né? A gente vai iniciar nossa aula aqui virtual. E essa aula aqui a gente vai tentar tirar algumas dúvidas sobre o balanceamento, resolver algumas questões lá e tirar algumas dúvidas. Para isso, deixa eu ver aqui, eu vou disponibilizar aqui uma janela aqui do meu computador, que vai ser justamente a nossa aula, tá? Deixa eu colocar aqui de onde a gente parou, que aí eu vou começar a trabalhar com vocês. Pronto, vou começar daqui. Vou colocar aqui. Aí eu mando também esse arquivo aqui para vocês. Assim que a aula terminar, as anotações que eu fizer, eu encaminho para vocês. Tá bom? A primeira pergunta aí, vocês estão visualizando já o arquivo que eu compartilhei com vocês na minha tela? Ótimo. O pessoal tá visualizando. Isso é bom. Então, ó, eu vou para cá. Tem uma... Eu vou pro outro lado do TD que eu mandei para vocês, tá? Nesse arquivo lá, tinha umas questões logo no início que era só para você fazer o balanceamento, né? Que você ia pegar, tipo, várias questões e dessas questões ia fazer o balanceamento. Deixa eu só ver aqui. E até o item H, do A ao H, tá? Sendo que algumas dessas questões eu tinha resolvido lá com vocês. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar aí, ó, a resolver a partir da segunda questão do TD, que é a segunda página. Vocês querem que eu encaminhe o arquivo novamente ou vocês já têm eles aí salvo? Que dá para acompanhar aqui também, ó. Eu vou encaminhar novamente lá no grupo de vocês, tá bom? Eu vou mandar lá pelo WhatsApp. Vou mandar aqui, ó, no WhatsApp. Deixa eu pegar aqui. Anexar um arquivo aqui para vocês. Pronto, galera, encaminhei o TD lá para vocês novamente lá no grupo, tá bom? Da Rede Zoom. Então, vamos começar aqui com essas questões para a gente começar a tirar algumas dúvidas aqui de vocês e fazer uns comentários também aqui sobre essas questões. Deixa eu mostrar aqui. Essa questão aqui, ele fala o seguinte, ó. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. A reação química para obtenção do metal alumínio a partir da eletrólise do óxido de alumínio é a seguinte. Aí ele dá aqui, ó, o óxido de alumínio, que é o Al2O3, formando, né, o processo de eletrólise, formando o alumínio, que é o que ele quer, mais oxigênio. Aí os coeficientes que balanceiam essa reação são respectivamente. Então ele quer que você indique aí quais são os coeficientes para o balanceamento dessa equação química. Ou seja, ele vai querer o valor que fica aqui, ó, na frente, né? Vou chamar de X. E que é esse valor aqui que fica aqui na frente de Y, de alumínio também. E esse outro valor que fica aqui, ó, na frente do oxigênio, que são os coeficientes estequiométricos. Beleza? Então, como é que você deve proceder? Eu vou reescrever a equação aqui só para a gente ter mais tempo, ó, mais espaço. Vai ficar assim, ó. Al2O3 formando Al mais O2. Eu tinha explicado para vocês que as quantidades que tem aqui nos reagentes tem que ser a mesma quantidade que tem nos produtos. Então eu venho aqui, ó.
alumínio, eu percebo que eu tenho 2 alumínios aqui. Do outro lado, nos produtos, alumínio só tem 1, tá? Então, eu tenho que colocar um número que multiplica por 1, que dá 2, né? Então, a gente já sabe que o coeficiente que vai ficar aqui, ó, aparentemente, é o 2, porque 2 vezes 1 dá 2. Então, eu igualei aqui a quantidade de alumínio. Porém, quando eu for dar uma olhada aqui no oxigênio, ó, desse lado aqui, eu vou ter 3 oxigênio. E desse outro lado aqui, eu tenho 2 oxigênio. Perceba que esses números aqui, 2 e 3, eles não são múltiplos, na verdade. Eu teria que multiplicar por uma fração aqui, o 2, para dar 3. Então é interessante, nesse caso aí, que eu procure valores múltiplos, tá? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o seguinte procedimento, ó. Esse aqui dos produtos, eu vou pegar ele aqui e vou multiplicar por 3, que vai dar 6. Então, bem aqui, ó, teoricamente deveria ter um 3. E aqui, ó, desse outro lado, eu vou multiplicar por 2, que vai dar 6. Então, aqui na frente, ó, teria que ter 2. Só que quando eu coloco esse 2 aqui na frente, eu altero também a quantidade de alumínio, porque esse 2 aqui, como eu falei para vocês, ele multiplica todo mundo, esse coeficiente. Então aqui, na verdade, ó, teria um 2, que multiplicaria a quantidade de alumínio, daria 4. E aqui desse outro lado aqui, não poderia ser mais 2. A gente viu que lá do outro lado é 4. Então eu teria que mudar esse coeficiente aqui também. Aí botaria o 4 aqui, porque 1 vezes 4 daria 4. Então, os coeficientes corretos, né, nessa questão aí, seria justamente os coeficientes 2, 4 e 3. Se eu procurar aqui a alternativa que daria certo, seria a alternativa D, ó. Essa aqui seria o item correto. Deixa eu voltar aqui. Galera, vocês perceberam que esse método de tentativas e erros aí dá para desenrolar, mas às vezes engancha um pouco ali e você tem que voltar um pouco do que você tinha colocado anteriormente, entendeu? Mas dá para fazer. Vocês compreenderam essa questão aí? Boa. Dá para fazer também, ó. Daria para fazer também o processo aí através daquele método algébrico, né, que eu falei para vocês na aula passada. Colocar as incógnitas e tentar resolver. Também dá para fazer por lá. Se vocês quiserem, eu posso fazer também pelo aquele outro processo lá. Bom, eu vou fazer pelo outro método, tá bom? Só pra gente pegar o jeito também se a gente fosse fazer do outro método, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Esse aqui se for o método de tentativas e erros, e aqui eu vou fazer pelo outro método, que é o método algébrico. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar, já chamei ali, né? Eu vou pegar aqui, como eu coloquei valores aqui, incógnitas, né? Chamei de x, aqui de y e aqui de z. Então, eu vou pegar aqui o alumínio. Deixa eu colocar ele de branco, acho que fica melhor para visualizar. A gente vai criar as equações. Vou pegar aqui para o alumínio. O alumínio aqui, ó, nos reagentes, se a gente for analisar, é 2. E esse 2 vai multiplicar justamente o x aqui, ó. Então, seria 2x igual a y, né? Que aqui alumínio é 1, ó. 1 vezes y é y. Então, beleza. Vou vir aqui para o oxigênio. O oxigênio seria, ó, esse 3 aqui multiplicado por x. Seria 3x, tá bom? Ó, aqui para o oxigênio. E aqui,
seria esse 2 multiplicado por z. Então, 3x seria igual a 2z. Então, a gente teria aqui as incógnitas x, y e z. E a gente tem que pegar uma delas aí e atribuir um valor, beleza? Então, a gente vai tentar buscar aí, né, uma incógnita que me favoreça, tá bom? Que permita que eu consiga visualizar melhor os componentes. Aí vai entrar nos critérios aqui. Vocês lembram lá que eu sempre substituía pelo valor 1 para facilitar? Então a gente vai pegar aí, ó, e buscar uma dessas incógnitas aí e a gente vai atribuir o valor 1. A gente vai ver que os valores lá vão dar muito parecidos. Então vou vir aqui, ó, e vou atribuir o valor 1 para x. Se eu encontrar o valor de x, eu encontro o valor de y, tá bom? Então eu vou dizer que x é igual a 1. Então eu determino bem aqui o valor de y. Então vai ficar 2 vezes x, que é 1, que é igual a y. Deixa eu só tirar aqui. Então eu determinei o valor de y aqui, ó, que vai ser y igual a 2. Então, y igual a 2. O que eu preciso determinar agora o valor de z? Tá? Para determinar o valor de z, eu substituo aqui, ó. Eu sei que x é 1 igual a 2z. Vai ficar 3 vezes 1 é 3. Esse 2 está multiplicando z, passa para o outro lado dividindo. Então, z vai ser igual a 1,5. Então, bota aqui z igual a 1,5. Então, determinei os valores aqui, ó, x, y e z. Aí pode surgir a seguinte pergunta: professor, mas aí não tem nenhum valor lá nas alternativas, valores com esses aí, com esses números aí. Não tem nenhum número 1,5, nenhum número quebrado. Beleza, não tem. Mas aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar tirar essa fração aqui, ó. Esse valor 1,5, a gente vai pegar um número que multiplica ele, que dê um valor inteiro. Se a gente for ver isso aí, ó, o número que multiplica isso aqui para dar inteiro, o menor possível, é o 2. Então, se eu pego isso aqui e multiplico 2 para todo mundo, ó, eu estou mantendo a mesma proporção lá para a lei de Proust, né? Então, aqui, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1,5, 3. Perceba, ó, que é justamente o valor que a gente encontrou, tá bom? Que são 2, 4 e 3. Beleza, galera? É porque assim, Samuel, quando tem o valor quebrado, brother, a gente vai ter que arredondar. Aí quando a gente arredonda, a gente busca o menor valor possível. Porque aí tá dentro daquela regra lá de Proust, né? Que são as proporções. Se tu mantém a proporção para todo mundo, tá certo. Beleza? Tranquilo. Vou voltar lá. Então, essa questão aqui a gente desenrolou. Vamos pegar uma outra aqui. Ó, a terceira questão eu não coloquei aqui porque ela é igual à segunda questão. Não tem nenhuma novidade. Então, vocês vão tentar fazer aí depois, beleza? Vou pular aqui para a quarta, que aí ele é muito parecido, só que ele pede de uma outra forma. Ele fala assim, ó, a equação química a seguir. Aí da equação química não está balanceada. Então ele indica aqui que a reação não está balanceada, balanceando-a com os menores números possíveis. Menores números possíveis. E ele esqueceu de colocar isso aqui, ó, menores números possíveis inteiro. Quando ele tem que amarrar isso aqui, porque o menor número possível é o infinito, né? Se a gente for fazendo divisões, a gente não vai chegar nunca nesse número. Quando a gente fala menor número possível inteiro, aí sim, entendeu?
Aí a gente tem aquele menor número possível inteiro, que eu vou dizer já para vocês. A soma dos coeficientes estequiométricos será... Olha só, ele quer, na verdade, a soma. Ele não quer os coeficientes, ele quer que você determine todos os coeficientes. A partir daí, você faça a soma desses coeficientes. E aqui, o pessoal erra muito, viu, galera? Eu vou explicar já já. Aqui, ó, vou dar uma dica aqui, porque quando ele pede a soma, o pessoal acaba errando em algumas coisas, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vou vir aqui, ó. Vou colocar cálcio, OH2, vou só reescrever a equação, mais H3PO4, formando Ca3PO4 mais H2. Então, novamente, ó, a gente vai dividir aqui. Aí aqui, ó, a gente vai usar aquela regra que eu expliquei na aula passada. Qual é a regra? A gente vai deixar hidrogênio e oxigênio por último para fazer o balanceamento, tá bom? Então a gente vai começar aqui com o cálcio, que é o Ca. Cálcio aqui do outro lado. Nesse lado aqui eu só tenho um átomo de cálcio. Desse outro lado, ó, eu tenho 3. Então eu vou ter que balancear fazendo o quê? Vou colocar um coeficiente aqui na frente, ó, porque 3 vezes 1 dá 3, igual a lá do outro lado. Então já resolvi aí o cálcio. Oxigênio e hidrogênio eu vou deixar por último. Eu venho aqui para o P, que é o fósforo, tá? Então eu vou analisar aqui o fósforo, o P. Aqui desse lado eu só tenho um. Venho aqui e analiso, o fósforo aqui desse outro lado. Esse 2 que está aqui dentro, ó, ele vai multiplicar, que está fora aqui do parênteses, ele vai multiplicar quem está dentro. Como eu tenho um fósforo aqui, 2 vezes 1, eu vou ter aqui, na verdade, 2 fósforos. Então, para igualar, vou multiplicar essa molécula aqui pelo coeficiente 2, porque 2 vezes 1 vai dar justamente 2. Aí já resolvi a questão aí do fósforo, né, e do cálcio. Agora sim, eu vou analisar o hidrogênio, tá? A ordem é essa, eu vou analisar o hidrogênio, depois eu analiso o oxigênio. Vamos lá, o hidrogênio. Esse 2 que está aqui fora, ó, ele multiplica quem está dentro do parênteses. Então aqui eu tenho 2 hidrogênios, só que eu vou ter um 3 aqui. Esse 3 multiplica justamente esse 2. Então, 2 vezes 3, eu tenho aqui, ó, 6 hidrogênios. Só que eu tenho hidrogênio bem aqui também, ó, nos reagentes. Mas esse 2 multiplica aqui esse 3. Vai ficar 2 vezes 3, 6. Se eu somar isso aqui tudo, eu vou ter 12 átomos de hidrogênio desse lado. Vou fazer aqui a mesma coisa desse outro lado, ó. Quando eu analiso aqui, eu só tenho hidrogênio nessa molécula aqui de água. Então vai ficar 2. Para ficar 12, eu vou ter que multiplicar essa molécula aqui, ó, por 6. Porque 6 vezes 2 dá justamente 12. Beleza? Repito já, viu, Marlon? Aí, vou pegar aqui o último, ó, que é o oxigênio. Vou analisar aqui o oxigênio. Oxigênio, ó, novamente, eu tenho aqui nos reagentes nessa molécula e tenho nessa outra. Então, tenho que somar as quantidades deles. Então, aqui vai ficar esse 3 multiplica esse oxigênio. Só que esse 2 também multiplica o oxigênio. Então, 3 vezes 2 dá 6. Mais esse 2 que eu botei aqui na frente, ele vai multiplicar, ó, o 4 aqui do oxigênio. 2 vezes 4 dá 8. Se eu somar esses dois aqui, ó, 6 mais 8, isso aqui vai dar 14, tá bom? E eu vou aqui para o outro lado ver a quantidade de oxigênio presente. Vem aqui. Aí eu tenho o oxigênio bem aqui, ó, no fósforo, nessa moléculazinha. E esse 2 aqui que está fora, ele multiplica quem está dentro aqui, ó. Então, 2 vezes 4 dá 8. Mais
esse 6 multiplica 1 aqui, ó, do oxigênio. 6 vezes 1 dá 6. Então, somando isso aqui, dá 14. Então, determinei os coeficientes, tá bom? Os coeficientes seriam 3, 2. Aqui, ó, onde não aparece nada, a gente tem que colocar 1. Aí que é o problema lá da soma. Muita gente não coloca nada aqui e erra no somatório. Mas aqui, como não aparece nada, aqui é 1, ó, e 6. Então, os coeficientes seriam esses aqui, ó. 3, 2 bem aqui. 1 aqui, ó, não pode esquecer esse 1. E aqui o 6. Como ele quer o somatório dos coeficientes estequiométricos, ó, quer que você some os coeficientes estequiométricos, então eu vou pegar esses valores aí, ó, 3 mais 2. Ó o problema aqui da dica, ó. Galera, esquece de colocar esse 1, porque ele não aparece. Aí erra a questão. 1 mais 6. Se eu pegar esse aqui, ó, 3 mais 2, 5, mais 1, 6, 6 mais 6, 12. Então, o item correto aí, ó, seria o item E. Se você não levar em consideração esse 1 aqui, o que vai acontecer? Você vai acabar vendo que tem um item com 11, né? E você vai botar aí como sendo certo, porém vai estar errado, tá bom? Então a dica, ó, se não apareceu nada, você considera o coeficiente igual a 1. A ideia é essa. Então, deixa eu me ver aqui quais são as perguntas aqui de vocês, tá bom? Então, vou lá. O Marlon está pedindo para mim repetir novamente. Ah, o Sanael tinha falado lá, faltou 2 do fósforo. Beleza, eu adicionei lá durante a explicação. Tá? Tem mais alguém que não entendeu aí essa questão? Sanael. Deixa a galera um comboio aí junto. Deixa eu fazer outra pergunta aqui para vocês. Vocês entenderam que ele pedia o somatório, tá? O somatório dos coeficientes estequiométricos, beleza? Então, o que vocês precisariam fazer é balancear e somar esses coeficientes. Então, a dúvida de vocês é então como é que eu consigo chegar a esses coeficientes, não é isso? Como eu consigo determinar quais são os coeficientes. Beleza. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar aí essa aqui. Eu vou pedir aqui, ó, outro slide para me escrever essa equação e a gente faz ela aqui de novo, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu acho que é hidróxido de cálcio aqui, CaOH2 mais H3PO4, que é o ácido fosfórico, formando aqui fosfato de cálcio. Deixa eu colocar aqui. Ca2 Ca3 PO4 e aqui fica PO42 mais água. Coloca aqui mais água. Beleza. Escrevi aí a equação, tá bom? Então, tá feita aí a equação. A gente vai determinar aqui, ó, os compostos. Eu vou fazer pelo método aqui, que eu acho que talvez seja melhor, pelo método algébrico, tá? Então, como a gente vai fazer esse método algébrico? A gente vai atribuir incógnitas aqui. Eu vou chamar aqui de A, de B, de C e de D. Então, venho aqui para o elemento cálcio, tá? Depois o oxigênio, o hidrogênio
e o P, que é o fósforo. Então, eu vou analisar aqui o elemento cálcio, que é esse aqui, ó. Então, a primeira pergunta. O cálcio ele só tem nessa molécula aqui no reagente, na verdade, ó. Então, eu só tenho um cálcio aqui. Então, esse A ele vai multiplicar 1 do cálcio. Então, vai ficar A. Como eu não tenho nada aqui de cálcio nos reagentes, só tenho aquele outro, ó, lá nos produtos. Ó. Tem um cálcio aqui nos reagentes e aqui no produto. E aqui eu tenho 3 cálcio. Esse 3 está multiplicando C. Então, eu posso dizer que A é igual a 3C. Entendeu essa parte aí dessa primeira equaçãozinha que eu montei, galera? Ótimo, beleza. Então, continuando, no prosseguimento. Vou analisar agora, esquece o cálcio, até apagar ele aqui, ó, setinha. A gente vai analisar agora o oxigênio. Vem aqui, ó. Eu tenho oxigênio nos reagentes nessa molécula e nessa molécula. Perceba que esses oxigênios estão aqui nos reagentes, então eu vou ter que somar eles, beleza? Então vai ficar o esquema seguinte, ó. Esse 2 que está fora do parênteses, ele multiplica quem está dentro do parênteses. Então ele vai multiplicar o oxigênio aqui. Então vai ficar 2 oxigênios, beleza? Multiplicado por A. Então aqui vai ficar 2A mais... Vou pegar esse oxigênio aqui. Esse oxigênio é 4. E esse 4 aqui, ó, vai multiplicar por B. Mais 4B. Isso aqui é a quantidade de oxigênios que eu tenho presente nos reagentes. Ela tem que ser igual à quantidade presente aqui nos produtos. Que tem aqui, ó, oxigênio aqui e oxigênio nessa outra molécula. Eu vou ter que somar eles lá no produto. Então, esse 2 que está aqui fora, ele multiplica quem está dentro. Então vai ficar 2 vezes 4, 8. 8 vezes C dá 8C. Mais, tá aqui, ó. Esse D, ele vai multiplicar 1 do oxigênio aqui, ó. Mais D. Pronto. Escrevi aí. Então, vendo aqui, apago. Esquece o oxigênio, tá? Já resolveu aqui para o oxigênio. Cria as equações do oxigênio. Entenderam também aí as equações do oxigênio, galera? A gente vamos por etapas, beleza? Para ver se todo mundo está acompanhando. Posso prosseguir aí? Posso ir lá agora para o hidrogênio, criar as equações para ele. Show, vamos lá. Vem aqui os hidrogênios, ó. Tenho o hidrogênio nessa molécula, nos reagentes, e nessa aqui, ó. Como eles são os reagentes, eu vou ter que somar os dois, tá? Então, esse 2 multiplica aqui novamente, ó, o hidrogênio. São 2 hidrogênios que multiplica A. Então, 2A. Mais... Esse hidrogênio aqui, ó, são 3. Então, esse 3 multiplica B. Dá igual a 3B. Só mostrar aqui para vocês. Opa. Aqui é B, ó. Esse 3 vai multiplicar aqui B. Então, já determinei aqui os valores de hidrogênio nos reagentes. Vou ver aqui o hidrogênio no produto. Aí eu vejo que hidrogênio só tem aqui, ó. Então, vai ser 2 vezes D. Então, 2D, coloquei aqui. Agora tá faltando somente o fósforo, né? Que é o P aí, para a gente determinar ele. Vou apagar aqui e a gente vai se concentrar nele agora. Fósforo, tem bem aqui, ó, P. Só é 1. Esse 1 aí, ele vai multiplicar justamente B. Então, B vezes 1 dá B. Aí eu vou analisar aqui do outro lado. Eu só tenho o fósforo aqui do outro lado nessa molécula. Então, B vai ser igual a... Se eu pegar aqui, ó, esse 2, ele vai multiplicar aqui, ó, o fósforo. Então, eu tenho 2 fósforos e esse 2 multiplica C. Então, vai aqui, ó, B é igual a 2C. Beleza? Beleza, galera? Aí as 4 equações. Show! Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e criar uma incógnita, tá bom? A gente vai criar uma incógnita aí, uma dessas incógnitas, a gente vai atribuir um valor para ela. Então, vamos pegar aqui e analisar cada uma delas. Vou pegar aqui, ó,
A, B, C. Eu vou colocar aqui embaixo que vai ficar melhor para fazer os cálculos. Perdão, deixa eu colocar aqui embaixo. Vou pegar as incógnitas aqui, ó. A, B, C e D. Olha só, vamos analisar aqui essas equações. Se eu analisar essa equação aqui, ó, se eu encontrar o valor de A, eu determino o valor de C. Beleza? Se eu determinar o valor de C, ó, automaticamente eu determino o valor de quem? De B. Deu para compreender isso aí, galera? Então, perceba aí, ó, que as letras, as incógnitas A, C e B, elas estão relacionadas, tá bom? Então, eu vou analisar aí qual seria a minha melhor opção. A minha melhor opção, analisando aqui diretamente, ó, eu percebo que é C. Ó. Se eu pegar o C e atribuir o valor 1, perceba aqui, ó, que fica mais fácil para me determinar o valor de A. Que vai ficar assim, A é igual a 3 vezes C, C é igual a 1. Então, eu posso dizer que A é igual a 3. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Ó. Encontrar o valor de B. Ó. B vai ser igual a 2C. Opa, botar aqui, perdão. Viajei aqui, peraí, galera. Tem um cachorro aqui latindo ainda. Só apagar aqui, foi mal, galera. Eu determinei aí, ó. Eu falei que C é igual a 1. Determinar lá o valor de A, que é igual a 3. Tá? Vou determinar aqui o valor de B. B é igual a 2C. C, eu tinha falado que C é igual a 1. Consequentemente, B vai ser igual a 2. Aqui, ó. Aí só falta eu determinar o valor de D. Dá para fazer aqui, ó. Essa equaçãozinha aqui, ó. Dá para desenrolar por aqui. Porque 2 vezes A eu sei que é 3. Mais 3 vezes B, B eu sei que é 2. É igual a 2D. Beleza? Então, se eu fizer isso aí, ó. E resolver, vai ficar assim, ó. 2 vezes 3 é 6. Mais 3 vezes 2 também é 6. Igual a 2D. Tá? Colocando aqui embaixo para resolver. 6 mais 6 é 12. Igual a 2D. Então, quando eu pegar aqui, ó, o valor de D, 12 dividido por 2. Então, o valor de D vai igual a 6. Aqui, ó, 6. Então, determinei os coeficientes. Ó. A é 3, B é 2, C é 1 e D é 6. Como ele quer o somatório dos coeficientes da questão, então ficaria assim, ó, 3 mais 2 mais 1 mais 6. Se eu somar isso aí, ó, vai dar igual a 12, que é justamente o item lá da questão. Deixa eu colocar aqui, ó, que seria o item E da questão, tá bom? Então, a resposta aí seria o item E, que é justamente o valor de 12. Pá. Tiago, dá uma olhada lá em pessoas, porque tem dois Jailson, tá? Um dos Jailsons lá é a página do meu computador aqui, a tela do meu computador. Então, Guilherme, que é um pouco mais fácil o método. Beleza, é isso mesmo. Assim, galera, tem o método tentativas e erros e tem esse método aí das equações, tá bom? Vocês escolhem aí qual que vocês preferem, tá bom? Tem muita gente que gosta de fazer pelo método tentativas e erros. Mas não tem... Para mim, tanto faz. Eu às vezes, eu consigo fazer mais rápido pelo método tentativas e erros. E tem outras formas, que é esse método algébrico, que ele é mais detalhado, né? Que você consegue resolver, consegue ter uma certeza mais precisa.
Beleza? Mas aí fica a cargo de vocês. Perceba que o método de algébrico, ele é certeza, entendeu? Você nunca vai errar ele. Você sempre vai conseguir fazer ele. Nem sempre, tá bom? Nem sempre vai ser um. Vocês têm que buscar, né, qual o melhor método, né? Aí no caso, qual o melhor valor para vocês. Né? Eu coloquei um aí porque um facilita, tá? Mas perceba que tu poderia dar, tipo, buscar uma outra incógnita e dar um valor, outro valor para ele, não importa. Eu coloco um para facilitar, tá bom? Isso, Sonel, ó. O que vai acontecer, ó? O que vai acontecer, ó? Balanceamento de equações, né? Ele é treinamento. É o que eu estou falando para vocês, ó. Você precisa resolver várias questões que aí você vai ter percepções, né? Você vai começando a ter as percepções e você vai evoluindo. A ideia é essa. E você pode colocar qualquer valor, tá bom? Você pode colocar qualquer valor lá na incógnita. Não importa. Você vai ter resultados. Aí o que você tem que avaliar? Ó? Se você encontrou valores quebrados, desconfie deles, tá bom? Que nem que a gente fez. Se deu quebrado, você vai buscar um valor que você multiplica, que dê um valor inteiro. Aí pronto. Aí não importa qual for o valor que você deu para a incógnita, sempre você vai tentar fazer esses arredondamentos. Mas quando você analisa as expressões que você montou, você já dá para perceber qual é a incógnita mais interessante para você. Quer ver? Ó? Deixa eu botar aqui, onde a gente colocou lá nas equações. Imagina só, se eu fosse tipo, em vez de colocar um 1 por C, ó, se de atribuir o valor 1 por C, fosse atribuir para o A. Tá bom? Se eu fosse colocar o A como sendo 1. Perceba que o valor de C aqui seria um terço. Entendeu? O valor de C seria um terço. Então, ia dar um valor quebrado. Sim, perceba que esses valores aí, Samuel, é aquela ideia lá do Proust, das proporções constantes. Tu vai sempre, qualquer valor que tu colocar, tu vai encontrar múltiplos entre eles, entendeu? Tipo, professor, então, se eu pegar aqui, ó, o balanceamento que a gente viu, ó, 3, 2, 1, 6. Esse balanceamento também daria certo se fosse o seguinte, ó, vou colocar até aqui, ó. Se fosse o dobro de 3 é 6, o dobro de 2 é 4, o dobro de 1 é 2 e o dobro de 6 é 12. Se eu colocasse esses coeficientes aí, também dariam certo, entendeu? Não importa. Assim como também poderia ser os valores menores do que ele, dividido por 2, entendeu? Beleza, então. Show de bola. Que bom que a galera tá entendendo aí. Olha só, a gente vai pegar agora, eu vou passar aqui pro outro slide, tá bom? Vou vir para esse aqui, ó. Para a quinta questão que tá aí. Que essa quinta aqui, ele pergunta o seguinte, ó, o coeficiente estequiométrico do oxigênio. Então ele só quer saber, ó, qual a incógnita que vai ficar aqui. Eu vou chamar aqui de A, o valor de B e que o valor de C. Qual é o coeficiente de B só? Só isso que ele quer. Ele quer que você balanceie essa equaçãozinha aí. Essa equação a gente já balanceou lá em cima, não foi? Ó? Acho que é a mesma. Deixa eu ver aqui. É, a mesma. Só que ele inverteu só. Ele só fez inverter essa equação. Mas beleza, vamos fazer ela aqui, ó. É o seguinte. AL mais O2 formando AL2O3. Então, para resolver essa questão, eu vou fazer o seguinte.
Aqui eu vou colocar um 4. Aqui um 2, ó, 2 vezes 2, 4 alumínios, 4 alumínios. Esse 2 multiplica o 3 do oxigênio, que dá 6. Então aqui eu coloco um 3, que dá 6 também. Então está balanceada a equação. Beleza? A gente balanceou essa equaçãozinha porque já tinha feito ela na primeira questão. Aí, ó, como isso aqui é o coeficiente do oxigênio, então o coeficiente do oxigênio aqui a gente consegue verificar que é 3. Então, tá aqui, ó, item C. Ah, não, Sanel, ó. Vamos lá. Perdão, tava vendo aqui o chat de vocês, não, ó. Colocou aqui, mas no caso dessa questão que ele pede para somar, vai ter os valores de qualquer valor que a gente colocar? Não, ó. Ele amarra a questão. Eu até coloquei lá a observação, ó. Deixa eu só escrever isso aqui, ó. Perceba que ele faz assim, ó, com os menores números possíveis. Ele esqueceu de colocar inteiros, tá bom? Os menores números inteiros possíveis. Quando ele fala isso aí, ó, menores números inteiros possíveis, então ele já amarrou a questão. Não pode ser qualquer valor. O menor valor inteiro possível que foi aquele que a gente encontrou. Se a gente colocasse multiplicado por 2, aí ele não seria o menor valor inteiro possível, entendeu? Tem que se ligar nisso aí. Geralmente, ele sempre vai pedir o menor valor inteiro possível, tá bom? Aí, quando ele pede o menor valor inteiro possível, então ele amarrou a questão. Você já tem que ir em cima disso aí. Você não pode botar valor quebrado. Pedro tá falando assim, Pedrão, se fosse pegar aqueles valores lá daquela questão e fosse dividir por 2, tu ia ver que ia dar valor quebrado, entendeu? Ia dar uma fração, e não pode. Assim, Sonel, não é que não pode ser quebrado, entendeu? Até pode ser um valor quebrado, mas a questão, ele tem que te informar isso. Se ele colocar na questão que tem que ser um valor inteiro, morreu, né? Não pode ser valor quebrado. Você está falando que é um número inteiro e a questão ela tem que te orientar em relação a isso, entendeu? A questão ela tem que informar se vai ser um número inteiro ou não. Porque imagina só uma situação. Eu vou fazer uma avaliação com vocês, aí peço para vocês balancear a equação, entendeu? Se eu não amarrar a questão, vocês podem colocar qualquer valor que seja um múltiplo daquele. E eu tenho que considerar a questão correta. Por quê? Porque uma decência é balançar. Então, o balanceamento da equação ela não se restringe a apenas uma combinação de coeficientes, mas ela existe em várias outras proporções. É que nem aquela história que eu estava falando para vocês da receita de bolo, entendeu? Que você pode fazer a receita de bolo para um bolo, para 2, para 3 bolos. O que você vai fazer? Você só vai manter a proporção, você só vai aumentar as proporções, mas os valores são corretos, tá bom? Tá dentro da lei de Proust. Então, os valores do balanceamento das equações químicas, eles não são valores fixos, tá bom? Esses valores eles podem ser os múltiplos deles. No entanto, se a questão amarrar, aí sim, você tem que prestar atenção, principalmente quando ele fala inteiro, menor valor inteiro possível. Aí sim, tá? A quinta questão, galera, que eu respondi aí rapidão, foi porque a gente já tinha balanceado ela anteriormente, tá? Já tinha feito o balanceamento dessa questão aí lá na primeira. Então, dá para fazer rápido ela aí. Então já foi, ó. O item correto aí da quinta é o item C, tá? Vou
adiantar aqui. Vou passar para outra questão. A nona questão. A nona questão, ela é diferente das outras, tá? As outras questões que vocês pegarem aí na sequência, é só isso, tá? Agora a nona questão, ela tem seu charme, né? Vamos dizer assim, ela tem algo a mais. E eu vou mostrar aí para vocês o que ele está pedindo. Então, vou lá pegar a questão. Ele fala assim: observe a equação a seguir. Aí ele dá a equação a seguir. Aí, ó, x e y, z aqui. Aí ele pergunta quais os valores de x, de y, de z, respectivamente. Quando ele coloca respectivamente, ele quer essa sequência, tá? X, y e z. De modo que a equação fique perfeitamente balanceada. Aí ele dá as alternativas. Então, vamos lá. Olha só, galera, essa questão. O que ela tem de diferente aí das outras? É o seguinte. Se você analisar aí friamente, x e y estão aqui, eles não são coeficientes. Esses valores aqui são índice, tá? Eles são os valores que ficam embaixo dos elementos químicos. Eles não ficam na frente do elemento químico, né? Porque esse aqui, ó, se a gente for analisar o Z, ele é um coeficiente. Ele fica na frente da molécula, é um coeficiente. Ele multiplica a molécula toda. X e Y ele não é um coeficiente, ele é um índice. Professor, o que é isso aí, esse índice aí? São esses números aqui, ó, que fica aqui debaixo dos átomos, indicando a quantidade de átomos presentes na molécula. Quem não lembra, dá uma conferida lá na nossa primeira aula que eu falei sobre isso, tá? Então aí tem uma diferença aí que você tem que tomar alguns cuidados. Então vamos lá. Eu tenho que ver aqui, ó, vou analisar o carbono aí. Assim, CX, HY mais Z, O2, 3, CO2 mais 2 moléculas de água. Então, eu vou vir aqui analisar o carbono. Quantos carbonos tem aqui? Ele falou que é X. Só que tem que ser a mesma quantidade que tem lá nos produtos. E aqui nos produtos, ó, esse 3 multiplica um daqui do carbono. Então aqui eu tenho 3 carbonos. Consequentemente, esse X aqui, ó, que está aqui embaixo, ele tem que ser igual a 3, porque é justamente a quantidade de carbono que tem do outro lado. Então o valor de X é 3. Eu já determinei aqui o valor de X. Ó. Então já vejo de cara aqui que não pode ser o item E, porque o item E é 2 aqui no início, não pode, tá? Tem que ser 3. Aí eu venho para analisar, antes disso, entenderam aí porque o X é 3? Tá. Olha só. Se a gente pegar aqui, se a gente pegar a quantidade de carbonos que eu fiz, eu analisei a quantidade de carbonos que tem aqui nos produtos. Eu vi, ó, que 3 vezes 1 é justamente 3, é a quantidade de carbonos que eu tenho aqui nos produtos. E a quantidade que tem lá nos reagentes é a mesma. Então só tem um carbono aqui desse lado, ó, só tem um carbono aqui nessa molécula. E eu vejo que esse X aqui ele tem que ser justamente igual a 3. Por quê? Porque do outro lado também tem 3 carbonos. E as quantidades elas têm que ser as mesmas. Por isso que X é igual a 3. E o Y ele está representando aí a quantidade de hidrogênio. Ó. Y ele está indicando a minha quantidade de hidrogênio. Deixa eu escrever aqui melhor. Fica aqui, ó. Hidrogênio ele é representado lá pela letra Y. Ele é um índice também. Se eu for analisar aqui do outro lado, a quantidade de hidrogênio, aqui ó, nos produtos, está aqui o hidrogênio, bem aqui. Eu tenho esse 2 que multiplica esse 2 aqui. Ó. Se eu ver aí,
2 vezes 2 dá quanto? 4. Então, esse meu Y aqui, como ele é a quantidade de hidrogênio e a quantidade do produto tem que ser igual à quantidade dos reagentes, então esse valor aqui tem que ser 4. Então, esse valor aqui do Y, bem aqui, ó, ele é 4. Beleza, Pedrão, ó. Exatamente. O Sanael e o Pedro aí mataram a questão, tá? Então, determinei os valores de x e de y. Agora eu preciso só determinar o valor de quem? De z. Se eu for analisar aqui, ó, o item A também não pode dar certo, né? Porque aqui ele colocou 2 e não pode ser 2, tem que ser 4. E nem o item D também não dá certo, não. Então eu vou ficar entre o item B e C. Então eu vou determinar o valor aqui, ó, de Z. Eu tenho que determinar aqui a quantidade de oxigênio. Aqui desse lado eu tenho 2 oxigênio. E aqui desse outro lado, se eu for analisar, ó, 3 vezes 2, desse lado aqui, ó, 3 multiplico 2 do oxigênio, dá 6, mais 2 vezes 1 oxigênio aqui, que dá 2, que a quantidade é igual a 8. Desse outro lado eu só tenho 2. Qual é o número multiplicado por 2 que dá 8? É 4. Então, o valor que vai ficar aqui no Z, ó, é justamente o 4. Então, a sequência seria isso aqui, ó. X igual a 3, Y igual a 4 e Z igual a 4. Então, se eu fosse analisar aí, a resposta correta seria essa aqui, o item C. Ó. 3, 4, 4. Exatamente. Ó. O grande barato do esquema aí de balanceamento é isso. Você vai, depois que você pega o jeito, os esquemas, pronto, aí fica... É como se fosse aqueles jogos de caça-palavra que a galera vai fazendo, fica viciado, entendeu? Aí fica tentando pegar as questões para praticar e tal. A ideia é essa aí, o balanceamento. Então, que bom que a galera tá acompanhando aí, galera. Ó, a última questão que eu botei aí pra gente é essa aqui, ó. A questão... Botei a questão 10 aí. Deixa eu ver a outra. A questão 10. Pra gente fechar aqui, ó. A questão 10 é interessante porque ela vai dar os valores dos coeficientes bem grandes aí, tá? Então ele fala assim: a queima de combustão do isoctano, esse isoctano, galera, é justamente a gasolina. Um dos componentes da gasolina pode ser representado pela equação química não balanceada. Aí ele dá a equação aqui, ó, C8H18 mais oxigênio formando CO2 mais água. Os coeficientes das reações balanceadas são... Aí então ele quer saber, ó, o valor de A, o de B, o de C e o de D, tá? Então, vamos lá desenrolar esse negócio aí. Eu vou escrever aqui, ó, C8H18 mais O2 formando CO2 mais água. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. O esquema é o seguinte agora, ó. Vocês querem que eu faça essa questão aí pelo método de tentativas e erros ou o método algébrico? Pode escolher aí. Beleza, o Pedrão já colocou aí o método algébrico. Vamos lá desenrolar essa parada. Então ficaria assim, ó. A, B, C, D. Vamos pegar os elementos químicos aqui, ó. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então a gente vai ter só 3 equações. Ó, o carbono vai ficar 8 vezes A. Tá 8A. É igual, o carbono eu tenho aqui desse outro lado aqui, ó. Quer ser 1 vezes C
é C. Então, 8A igual a C. Desenrolei aqui para o carbono. Vou pegar aqui o hidrogênio. São 18 hidrogênio. Então, é 18A é igual. Hidrogênio do outro lado aqui, ó. 2D. Beleza? Aí, agora, eu vou pegar para o oxigênio. O oxigênio é 2B. Aqui, ó. 2 vezes B, 2B. Aí eu tenho um oxigênio aqui, 2 vezes C, 2C, mais 1 daqui vezes D dá igual a D. Beleza. Desenrolei aí. Ó, já montei as equações aí, beleza? Pelo método algébrico. Aí a gente vai pegar essas incógnitas aí, ó. As incógnitas, deixa eu colocar aqui do lado. As incógnitas A, C, B e C. Preste atenção aí que se eu pegar o valor aqui de A e colocar igual a 1, eu determino o valor de C aqui já, ó. Determino o valor de C. Aí se eu analisar aqui, eu tenho o valor de C, de D, não dá. Então o valor de A aqui, determino o valor de D. Ah, beleza. Vou pegar o A e vou substituir ele aqui. Eu vou colocar igual a 1. Pessoal, por que você vai colocar igual a 1? Porque eu acho que é o mais fácil de fazer, tá bom? Aí é porque é o que eu quero mesmo. Se você quiser botar outro número, não tem problema não. Mas vamos lá, vamos botar 1 e vamos avaliar o que vai dar, beleza? Então, desenrolando aqui, ó. A gente vai pegar aqui, substituir aqui 8 vezes A, que aí eu falei que é 1. Vou colocar aqui, ó. É igual a C. Logo, C é igual a 8. Aqui o valor de C, 8. Aí o outro esquema vai ser determinar aqui, ó, o valor de D. Dá para determinar. Ah, esqueci de colocar a incógnita D aqui. Determinar o valor de D aqui, ó. Vai ficar 18 vezes A, eu falei que é 1, igual a 2D, tá bom? 18 vezes 1 é 18, então D vai ser 18 dividido por 2, que vai dar igual a 9, tá? Então D aqui igual a 9. Aí eu vou determinar agora o valor de B. O valor de B eu posso determinar aqui, ó. Nessa equaçãozinha aqui, vai ficar 2B é igual a 2 vezes C, que eu falei que C lá em cima, ó, o valor de C é igual a 8, mais o valor de D que a gente determinou, que é igual a 9. Então, resolvendo esse esquema aí, ó, vai ficar 2B, 2 vezes 8, 16, mais 9. Então, 2B vai ser 16 mais 9 é 25. B vai ser igual a 25 dividido por 2, que é a metade, né? E vou colocar aqui, vou deixar esse valor em fração. Dá 12,5, tá? Não, vou colocar aqui. B é igual a 12,5. Deu uma fração aqui, ó, 12,5. Tranquilo até aí, galera? A gente desenrolou aí, encontrou os valores das incógnitas. E quando a gente avalia as alternativas, a gente não tem valor quebrado. Não é verdade? Ó? Exatamente. Ó. Quando não tem valor quebrado, eu vou multiplicar todos aí por 2, que aí eu desenrolo. Se eu pegar isso aqui, ó, todo mundo, e multiplicar por 2, eu já tiro de cara esse valor quebrado é de 2,5. Então, 1 vezes 2, 2. 12,5 multiplicado por 2, 25. Aqui, ó, dá 16. E aqui dá 18. Então, vamos buscar a sequência. Ó. 2, 25, 16, 18. Morreu, ó. Aqui, o item B, B de bola. Show de bola. É isso mesmo.